Capítulo 21. Peso do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sitia, a Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderam de mim como as dores daquela que dá à luz. Fiquei abatido quando ouvi, e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me, a noite que desejava, se me tornou em temor. Põem-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor. Vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos, e um carro com camelos, ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou: um leão, meu senhor! Sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um carro com homens, e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira! O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Dumá. Gritam-me de Seir. Guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: vem amanhã, e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Dedanim. Saí com água ao encontro dos sedentos, moradores da terra de Tema, saí com pão ao encontro dos fugitivos. Porque fogem de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, e de diante do arco armado, e de diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, como os anos de jornaleiro, desaparecerá toda a glória de Quedar. E os restantes do número dos flecheiros, os poderosos dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor Deus de Israel. Capítulo 22. Peso do vale da visão. Que tens agora, pois que com todos os teus subiste aos telhados? Tu, cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus governadores juntamente fugiram, foram atados pelos arqueiros, todos os que em ti se acharam, foram amarrados juntamente, e fugiram para longe. Portanto digo: desviai de mim a vista, e chorarei amargamente, não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço, e de atropelamento, e de confusão é este da parte do Senhor Deus dos Exércitos, no vale da visão, dia de derrubar o muro e de clamar até os montes. Porque Elão tomou a aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros, e Kir descobriu os escudos. E os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em ordem às portas. E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque. E vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntastes as águas do tanque de baixo. Também contastes as casas de Jerusalém, e derrubastes as casas, para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os dois muros, para as águas do tanque velho, porém não olhastes acima, para aquele que isto tinha feito, nem considerastes, o que o formou, desde a antiguidade. E o Senhor Deus dos Exércitos chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça, e cingir com o cilício. Porém, eis aqui, gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne, e bebe-se vinho, e disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não vos será espiada até que morrais, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: ande vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe: que é que tens aqui, ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte,
e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso, ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. E vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá, e a carga que nele estava, se desprenderá, porque o Senhor disse. Capítulo 23. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: Eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouviram as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória, e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar, e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã, para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: Nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom, levanta-te, passa a Quitim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era povo. A Assíria fundou para os que moravam no deserto, levantaram as suas fortalezas, e edificaram os seus palácios, porém converteu-a em ruína. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento, por 70 anos, conforme os dias de um rei, porém no fim de 70 anos Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue ao esquecimento, faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. E o seu comércio, e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor, não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem, e tenham vestimenta durável. Capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração.
Cessa o folguedo dos tamboris, acaba o ruído dos que exultam, e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho, toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, a porta ficou reduzida a ruínas. Porque assim será no interior da terra, e no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz, e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente, e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu disse: emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos têm tratado perfidamente, sim, os pérfidos têm tratado perfidamente. O temor, e a cova, e o laço vem sobre ti, ao morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. E serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei, e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas, os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade, e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos, e com vinhos velhos, bem purificados. E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá a sua altivez com as ciladas das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até ao pó. Capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas, para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha-a até o chão, e derruba-a até ao pó. O pé pisá-la-á, os pés dos aflitos, e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra,
os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça, até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem, vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém, por ti só, nos lembramos de teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão, por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste a esta nação, tu aumentaste a esta nação, fizeste-te glorioso, alargaste todos os confins da terra. Ó Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto, e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento, livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Capítulo 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada. Grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força, e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Feriu como feriu aos que o feriram. O matou, assim como matou aos que foram mortos por ele. Com medida contendeste com ela, quando a rejeitaste, quando atirou com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizera todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Porque a cidade fortificada ficará solitária, será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto, ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão, e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, e vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento, assim aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio, até o rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 28. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele, com a mão, derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. E a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como fruto temporão antes do verão, que, vendo alguém, e tendo ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa, e por diadema formosa, para os restantes de seu povo. E por espírito de juízo, para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho,
e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite, e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes, e por outra língua, falará a este povo. Ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: Fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite, e será que somente ouvir tal notícia causará grande turbação. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos, e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador, para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca, e semeia cominho, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina, e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Capítulo 29. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo porei Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala sobeará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa, e num momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém, acordando, sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações,
que pelejarem contra o monte Sião. Tardai, e maravilhai-vos, folgai, e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas, e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano, num breve momento, em campo fértil. E o campo fértil não se reputará por um bosque. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra, e armam laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto assim diz o Senhor, que remiu Abraão, acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, sim, santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem, com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha, e de opróbrio. Peso dos animais do sul. Para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora, e a serpente ardente, voadora, levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. A um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, por isso clamei acerca disto, no estarem quietos será a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis: não,
Antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso, o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, ouvindo, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: Fora daqui! Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. E os bois e os jumentinhos, que lavram a terra, comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda. E em todo o monte alto, e em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. E a sua respiração como o ribeiro transbordante, que chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque Tofete já há muito está preparada, sim, está preparada para o rei, ele a fez profunda e larga, a sua pira é de fogo, e tem muita lenha, o assopro do Senhor como torrente de enxofre a acenderá.